Na tela do canal do YouTube, classificação, Goiás liderando com 23, abrindo 4 pontos de vantagem para o Coritiba. Novo Horizontino é terceiro com 19, Cuiabá quarto com 18. O Vila Nova caiu para a 7ª posição com 16, o Atlético 14º com 11, faixa do rebaixamento Amazonas 7, Atlético 6, Criciúma 6, Paysandu 4 pontos. 1 e 7, a gente vai debater aqui, né, a rodada do Campeonato Brasileiro e o que essa Série B tem apresentado até o momento, depois de 10 rodadas. Depois de 10 rodadas, a gente já tem aí um termômetro interessante do que é a competição, né, do que a Série B de fato promoverá, o que ela vai proporcionar nessa temporada de 2025. Meninos e meninas, qual a novidade, qual a surpresa, quem de fato, né, é candidato, quem é retardatário? Você se lembra que eu falei semana passada aqui? Eu citei pra você, falei, tem equipes no G4 que eu não acredito, uma delas é o Remo. E ontem, pra mim, ficou provado por A mais B que o Remo é um time que não tem tradição, não tem camisa e não tem força pra chegar à Série A. Outra equipe que eu também não acredito, CRB. Não acredito no CRB. Pra mim também tá ali, né, a famosa foquinha. Aparece, coloca a cabecinha pra fora, bate palminha e depois sai. Depois, né, emerge de novo no Oceano Atlântico. Acredito muito no Goiás. Pra mim o Goiás já não disputa mais acesso apenas. O Goiás é um candidatíssimo ao título da Série B. O Goiás já tem quase 40%, né, da pontuação que ele precisa para chegar à Série A. O Coritiba é candidato fortíssimo, o Novo Horizontino também, já estou falando há muito tempo, o Cuiabá do mesmo jeito, e acredito ainda no Avaí, Atlético Paranaense, ainda acredito no Atlético, o Vila Nova, tenho minhas dúvidas, mas enfim, o que é de fato o candidato ao acesso e o que é retardatário? O que vocês me falam da Série B depois de 10 rodadas, uma competição que promete muito e que está entregando, né? Até agora está sendo uma competição muito emocionante, principalmente na briga pelo G4, porque pela liderança, meus amigos do Brasil, não tem discussão, não tem briga, não tem polêmica, porque o Goiás praticamente lidera o campeonato de ponta a ponta desde a primeira rodada. Fala comigo, maestro Tim, saudade do amigo, descansou, pescou bastante. E aí, maestro, o que você me fala dessa Série B depois de 10 rodadas, principalmente na parte de cima, que é a parte que nos importa, a parte que vai dar 4 vagas para a Série A da próxima temporada? Alô, maestro, boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Tá desligado, gente. 1h09 agora. Alô, maestro, boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Tá fechado ainda, meus amigos. 1h10 da tarde agora. Alô, Brasil. Atenção, trabalhador. Você está sentindo que o seu salário está comprando muito menos do que comprava no passado? Isso é por conta dos juros altos. Se você tem financiamento de veículo, dívida de cartão de crédito, não espere o problema aumentar. A Negociar é a única que tem convênio com instituição financeira e consegue redução na hora da sua parcela para um valor que cabe no seu bolso. Parcelamento em até 60 vezes com possibilidade de quitação antecipada. A Negociar não cobra nada à vista. Atendimento sem compromisso. Ligue agora e conheça. 0800 999 0909. Com a Negociar é muito mais fácil. Tudo de novo porque tem um corte aqui do YouTube. 1h10 da tarde. Maestro Tim, Matheus Carvalho, Danilo Dias e amigo ligado aí no canal do YouTube. Quem é retardatário e quem de fato está na disputa, na briga por uma das 4 vagas à Série A na próxima temporada? Maestro, boa tarde. Boa tarde, Thiagão. Um forte abraço para você, um abraço para meus amigos Danilo Dias, o Dedê, Matheus Carvalho, o Pedro Leite, para a Duda Cabral, o Moisés Vinícius, para todos os amigos aqui da Band News das Feras do Esporte. Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos fechando, né? Hoje tem um fechamento da 10ª rodada, Thiago, e agora a gente começa a realmente ver com mais clareza quem vai realmente brigar pelo acesso e quem vai brigar só para fugir do rebaixamento. E eu vejo que no G4 hoje tem 4 fortes candidatos a conseguir o acesso para a Série A no final do ano. Os 4 que estão hoje no G4 são fortíssimos candidatos, aí Goiás, o Coritiba, o Novo Horizontino e também o Cuiabá. Eu vejo que do 10º colocado para cima ali tem algumas surpresas, e essas surpresas eu concordo com você no seu comentário inicial aí, em relação ao Remo. É uma surpresa estar dentro dos 10 melhores. A própria equipe do CRB e o CRB a gente tem que ficar atento porque eles estão na Copa do Brasil e isso dá a eles uma questão financeira muito boa ainda para eles brigarem na parte de cima, apesar de eu não confiar no time que tem o CRB para conseguir o acesso, mas vai brigar ali entre os 10 melhores. O próprio Operário também entre os 10 melhores hoje, eu vejo como um time que tem um bom elenco, mas não vai brigar pelo acesso. Não consigo ver o Operário chegando na Série A. E fora desses 10 melhores, estão aí times que eu esperava um aproveitamento melhor. América Mineiro hoje está fora dos 10 melhores. O Atlético Goianiense até agora não conseguiu encaixar o que a gente esperava dele no Campeonato Brasileiro. O próprio Criciúma é a grande decepção, eu esperava muito mais do Criciúma. E na parte de baixo não, na parte de baixo eu já vejo com mais clareza
clareza quem realmente vai brigar ali só para permanecer, para fugir do rebaixamento. Hoje os times que estão no Z4 são times aí que vai ter que lutar muito para fugir de um possível rebaixamento. Eu estranho a presença do Criciúma nesse Z4, mas é um time que eu acredito que vai fugir, não vai ser rebaixado, mas os demais que estão aí vai ter muita dificuldade. Então eu vejo com mais clareza o campeonato. 10ª rodada começou a clarear mais e a gente tá vendo realmente quem vai brigar pelo acesso e quem vai só brigar para permanecer. E agora a gente espera que os times goianos consigam evoluir, principalmente o Atlético, que tá ficando muito para trás. Ela está de volta para você, material para escritório da Papelaria Tributária. Tudo que você precisa em material para escritório, escolar e informática. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Lojas em Goiânia e também na cidade de Anápolis. Link Telecom, a sua conexão de net é tratada com toda a importância que você merece. Tem instalação totalmente de graça. Diga sim à tecnologia. Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiânia. O telefone é muito fácil. Ligue agora e faça uma cotação. 6239987606. Família Center Pisos. Não acelera a obra da gigante do Centro-Oeste. A Center Pisos bomba, viu? E bomba demais para que você economize de verdade. Promoções imbatíveis e a cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, mais de 600 modelos. O maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Eurodiesel, com você, produtor rural da plantação até a colheita. Eurodiesel, especialista em injeção a diesel, 3576-3646. E Fricó, a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Vai deixando o teu like, hein? Quando a gente bater aqui 150, libera o chat ao vivo e a gente vai fazendo as primeiras participações ao vivo, registrando aí a tua mensagem e também a tua participação. Feras debatem Série B depois de 10 rodadas. Esse é o primeiro tema aqui do Debate das Feras nessa segunda-feira. Daqui a pouco a análise da grande vitória do Goiás, com uma atuação de gala. Há muito tempo eu não vi uma atuação individual tão destacada de um goleiro como foi a do Tadeu no sábado. Jogadaça do Goiás no primeiro gol, né? Uma jogada muito boa também no segundo gol, que termina com pênalti. O Atlético não jogou mal também, mas o Goiás está sobrando o Goiás até o momento nessa Série B. Mas, Matheus Carvalho, o que você me fala dessa disputa por uma das 4 vagas? Parte de baixo não nos interessa muito, né? Porque a gente não tá lá, graças a Deus. A gente tem 2 equipes disputando fortemente o acesso, daqui a pouco o Atlético chega também, caso consiga a recuperação. Mas o que você me fala aí dessa disputa? O Remo já perdeu a invencibilidade, viu o jogo contra a equipe do CRB, né? O Remo perdeu o pênalti, mas não jogou bem. Mas o time do CRB foi o dono do jogo, o dono da partida, mereceu demais a vitória. O Remo já, para mim, daqui a pouco estará no meio da tabela, que é a possibilidade real dele. Se o CRB não acredita, daqui a pouco chega o América, chega o Atlético. Como que está a disputa por uma das 4 vagas depois de 10 rodadas na competição? Faltam 9 partidas para chegarmos à metade da Série B, seu Matheus Carvalho. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. A gente tem que falar da parte de baixo também, viu, Thiago? O Atlético está na parte de baixo. O Atlético tá na parte de baixo. Ah, você acredita nisso, Matheus? Ele não está na parte de baixo? Fala sério, Matheus. Ele tá mais próximo da zona de rebaixamento ou do G4? Não, meu amigo, tá no meio da tabela. Ele tá longe dos dois. Ah, tá longe dos dois? 5 pontos é perto? 5 pontos é perto? Ah, cara. Nem você acredita nisso, Matheus. Respeito sua opinião. Agora, a minha opinião é que o Atlético tá mais próximo da zona de rebaixamento do que do acesso. Fato. Os números estão aí pra provar. Mas eu acredito na reação do Atlético, acredito sim, eu acho que o Atlético vai trabalhar para sair disso aí, tem que ter muito mais cabeça para sair dessa parte de trás da tabela do que futebol, né? O Atlético demonstrou um bom futebol, então tem sim possibilidade de sair, mas que está próximo da zona de rebaixamento, está. Agora, em relação à briga pelo acesso, Curitiba, Goiás, as 2 equipes vão brigar pelo título, vão brigar também pelo acesso, né, obviamente. Eu não confio no Cuiabá, para mim o Cuiabá tem um time ruim, hoje o Cuiabá tem um time ruim, ganhou 2 jogos, mas o Vila não jogou porcaria nenhuma e também ganhou contra o Atlético, né, que é um time que desde a primeira rodada está na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense, a gente sempre tem que levantar a bandeira de respeito à equipe, né? Porque é a grande equipe da Série B neste momento. Então vai evoluir, vai tentar buscar o G4, vai tentar buscar o título também. Vila Nova tem que corrigir muitas coisas, né? Eu acho que o treinador do Vila tá sendo um treinador de uma tecla só. O outro fator que atrapalha muito o Vila Nova é o DM, muitos jogadores no DM, voltaram alguns no último jogo, porém eu ainda sinto a ausência de outros.
A janela de contratações, vamos ver o que vai acontecer. Eu não acredito em milagre em janela de contratação para nenhuma equipe, né? O povo do Remo tá comemorando o Marcos Braz aí, aquela coisa. O Marcos Braz com 1 bilhão para tocar um futebol, qualquer um toca, né, meu chefe? Vamos ver para tocar um time de Série B, que é uma competição completamente diferente. E o CRB também não confia, o Novo Horizontino também não. Então, dentro da situação de G4, eu posso colocar o Atlético Paranaense e, deixa eu ver aqui, mais claro, aí vai brigar muita gente, né? Vai brigar o Vila Nova, vai brigar o Remo, o CRB e o Avaí, né? Que é uma equipe que tem tradição. Mas mais claro, sem dúvida alguma, é Goiás e Curitiba. 1h17 da tarde, 1h17 em Goiânia, não batemos ainda 150 likes não, tá? Hoje eu só vou no chat ao vivo quando a gente bater a nossa primeira meta. Antes dos 150 likes não tem mensagem registrada, a não ser que você faça um superchat, R$10, R$5, R$2, aí chegando superchat aqui a gente lê na hora a sua participação. Série Ferramentas Atacadista do Construtor. Linha completa para tua obra com atendimento imbatível. Entrega rápido e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor pensou em construção? A Série Ferramentas Atacadista é a sua solução. 39 32 45 45. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado de todas as marcas e modelos? GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol, amiga da qualidade. Você gosta de comida de qualidade? Venha pro Danove Restaurante, churrascos, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante na Avenida Tocantins, setor aeroporto. Você já declarou teu imposto de renda 2025? A Atlanta Contabilidade está esperando você. Ligue agora 62-982360008. E primeira mão seminovos do Grupo Saga. Tá de volta a programação das séries do esporte na Band News. São mais de 3.000 veículos para você escolher na melhor plataforma do Brasil. Seja bem-vinda. Primeira mão, bysaga.com.br. 1h19 é só a título de informação. O atleta nesse momento está a 7 pontos do G4 e a 4 pontos do Z4. O que eu pego aqui para servir de balizamento, né? Pra gente ter ali uma referência em relação à zona de rebaixamento e acesso. Para mim, nesse momento, a chance de acesso do Atlético, ela é nula. Nula. Porque o time não consegue responder. Daqui a pouco tem uma sequência de 3, 4 vitórias, muda tudo. Mas por que também, para mim, a zona de rebaixamento, nesse momento, não incomoda o Atlético de forma alguma? Pelo mesmo motivo. Porque as equipes que estão na zona do rebaixamento hoje, para mim, todas, com exceção do Criciúma, elas ficarão até a 38ª rodada. O Atlético, para mim, é candidatíssimo ao rebaixamento, cairá. O Paysandu, para mim, é muito candidato ao rebaixamento pelo time. Tem tradição, tem camisa, tem história, mas o time é horroroso. E o Amazonas do mesmo jeito. Aliás, o Amazonas já era para ter caído ano passado. Ele teve uma reação de uma sequência com bons jogos e acabou ficando. Então, pra mim, o único ali, corpo estranho, é o Criciúma. É bom lembrar, Thiago, se o Criciúma joga hoje contra o Paysandu. E ele vencendo, ele deixa a zona. Ele deixa a zona, coloca o Botafogo na zona de rebaixamento. É outro time também que combina com a zona. O Atlético vai ficar só 2 pontos do Z4. O Atlético, ele jogou bem nos últimos jogos, inclusive contra o Goiás. Então o Atlético tem produção e tem time pra, na minha visão, não ser incomodado pela zona do rebaixamento. Não, mas você não pode falar que hoje ninguém preocupa lá na parte de baixo, porque o Atlético tá próximo da parte de baixo. 4 pontos, e é muito mais fácil você cair do que você subir, né? Eu acho o trabalho pra você subir é muito mais complicado que não, você cair é só você perder o jogo. A campanha do Atlético pra mim é decepcionante sob todos os aspectos. Sob todos os aspectos. Tá ficando perigoso. Demais. Só que assim, tá ficando perigoso. Não me incomoda ainda a zona de rebaixamento justamente por isso. Cara, se o Atlético jogar o futebol que ele jogou contra a equipe do Goiás, o Atlético faz muito ponto nessa Série B. Mas ele vai ganhar do Atlético Paranaense lá? Não, mas não depende só desse jogo. Ele vai ganhar do Curitiba depois? O jogo é aqui, ué. O jogo é aqui. Mas vai ganhar do Curitiba? O Curitiba também não é favorito. Daqui a pouco ganha. Então assim, pra mim, nesse momento, repito, zona do rebaixamento, se eu fosse o Atlético, me preocuparia do ponto de vista sentimental, entendeu? Pô, eu era favorito ao acesso, tô aqui mais próximo da zona do rebaixamento, mas eu não vejo o time do Atlético, assim, zero condição de ser rebaixado, até pelo futebol que tá apresentando. Não, mas ninguém tá falando isso não, mas tem que ligar o sinal de alerta porque tá mais próximo da zona de rebaixamento que do G4. Mas mais próximo 4 pontos, né? Thiago. 2 pontos, 4 pontos são 2 rodadas. Precisa de quê pra preocupar? É muita coisa, né? Se o Criciúma ganhar hoje, ele fecha a 10ª rodada a 2 pontos. Se o Atlético tivesse... 2 pontos, e aí? Tudo bem, mas é fim de mundo. Se o Atlético tivesse jogando mal, eu estaria preocupado. Mas o time do Atlético, pelo futebol... E outra coisa, gente, não é crise não. O Atlético perdeu pro melhor time do campeonato. O time que pra mim vai ser o campeão da Série B. O Goiás tá jogando demais. Então assim,
Não foi o Laranjinha, como diria o Adson Batista, né? Não foi o Laranjinha que ganhou do Atlético. Não foi o Atletique. Não foi o Amazonas. Foi o Goiás, que vai ganhar de quase todas as equipes da Série B do jeito que tá. O Goiás tá jogando muito mais bola do que todas as outras equipes. Mas entendi o ponto de vista do Matheus aqui e respeito demais da conta. Vai deixando o teu like, tá? Danilo Dias, chega pra cá. Eu te avisei. E você com esse negócio de cuidado. Ficou aqui fazendo média com o povo do Remo. Ontem eu vi o jogo. Eu parei, eu fiquei em casa vendo o jogo. Que bom. Eu vi o jogo. Ontem o Remo mandou uma bola no comecinho do jogo, que o Matheus Albino fez uma defesaça. Certo. Teve o pênalti que ele acabou perdendo. Certo. O goleiro fez a defesa, mais uma defesa de pênalti do Matheus Albino. E criou mais 2 chances. O CRB colocou bola na trave. O CRB pressionou demais na reta final da partida. Eu falei, meu amigo, o Remo não tem camisa, não tem história, não tem tradição em Série B para lutar por acesso. Outra equipe, CRB também. Não tem nem qualidade. Eu vi o jogo ontem do CRB. CRB pra mim também não chega. Série B, assim, é um pouquinho meio lógica, sabe? Às vezes aquilo que a gente projeta acontece, porque Série B é lógica. Olha a situação do Goiás. Coritiba, já são 3 ou 4 vitórias consecutivas. O Atlético Paranaense, nas mãos do Daryl Helman, já tá crescendo também. Mas enfim, pra você, meu queridíssimo Danilo Dias, antes tem superchat. Chegou superchat aqui, a gente para tudo e lê na hora. Vinícius Segatti, 10,90. O Goiás deveria mandar o próximo jogo no estado de Serra Dourada. Ô Segatti, o Serra Dourada está fechado para partidas de futebol. O último evento no Serra Dourada foi o Toto Stuz, né? Lá do Padre Marcos Rogério, com mais de 60 mil pessoas, um evento mariano lindo, maravilhoso, espetacular. Parabéns lá ao pessoal da paróquia Nossa Senhora Assunção, que festa, viu? Coisa maravilhosa. Daqui pra frente o Serra Dourada será fechado para reforma e só será reaberto daqui 3 ou 4 anos, né? Então não tem mais essa possibilidade, tá, Segatti? 1h23, Danilo Dias, quem de fato tem possibilidade de acesso, quem é retardatário? Como que você analisa nesse momento, depois de 10 rodadas, a disputa quentíssima, emocionante pela Série A do Brasileirão? Danilo, fala comigo, craque, boa tarde. Boa tarde, Thiago Menezes, ótimo mês 6 pra você, também um mês abençoado pro Matheus Carvalho e pro ídolo, maestro. Confesso que estava sentindo a sua falta aqui nos debates, um respeito muito grande por você sabe disso, maestro. Obrigado. Ídolo. Primeiro, pra mim, o Thiago me surpreende, que falar que viu o jogo do CRB e falar que não foi um grande jogo de futebol. 2 times competiram muito bem, CRB e Remo. Também tive acesso e pude acompanhar o jogo. O Remo criou 2 chances claríssimas de gol. Teve uma oportunidade de pênalti com o Pedro Rocha, que na fatalidade errou. O CRB foi mais eficaz, foi letal. As oportunidades que teve, fez o gol, mas nem por isso eu vou tirar o Remo dessa jogada. Foi a primeira derrota na 10ª rodada e agora levou um diretor que tem renome aí no cenário nacional. Então, cuidado. Renome com... O Matheus matou a pau. Cuidado com esse Remo. Ele vai ter 3 bilhões, ele vai ter 2 bilhões igual ele tinha no Flamengo. E mesmo com bilhões ele era criticado no Flamengo, tanto que ele foi mandado embora. Não, ele não foi pra lá pra passear em Belém não, viu? Pelo amor de Deus, Danilo, me ajuda. O Marcos Braz era criticado tendo bilhão de orçamento no Flamengo, tanto que ele foi mandado embora. Aí agora é o salvador da pátria. Não disse que era salvador, ele tem um elenco bom, perdeu primeira vez na 10ª rodada, você já tá tirando o time que não vai brigar pelo acesso. Tem não? Elenco bom. Quem que é o substituto do Pedro Rocha? Cara, tem Ítalo, Pedro Rocha, Viseu, tem o ataque muito bom, Possante, o Sábio na lateral esquerda, o goleiro é muito bom, o zagueiro tá jogando bem. Parei no Viseu. O Ítalo deve sair na janela, tá? Só pra te informar. Então, tá lá no elenco. Não, eu parei no Viseu. Parou por quê? Porque o Viseu é ruim, meu amigo. A gente viu jogando aqui no Atlético, ué. Tanto que ele tava na reserva do Remo. Beleza. Me fala os atacantes de reserva do Vila Nova, se tem um melhor que o Viseu. O que o Vila tem a ver com isso, Danilo? Respeita o Vila, rapaz. Vai fora. Tem um reserva do Vila tem a ver com isso, Matheus. Pra fazer média com o Remo, você vai longe, hein? Tem um reserva no Vila, me fala. Não me fala. Se tem um reserva no Vila, melhor que o Viseu. Ah, não, pelo amor de Deus. O Remo tem um jogador que o Thiago gosta, que é o Janderson, ex-Atlético. Ainda tem esse. Mas me fala, Tim, se tem um no Vila reserva melhor que o Viseu. Tem? O Bruno Mendes é melhor que o Viseu, Thiago? Ah, não, Danilo. Tá bom, quem você tá colocando... me responde, mas beleza. E quem te falou que eu acredito que o Vila vai subir? Beleza, você não respondeu, mas tudo bem. Quem te falou que eu acredito que o Vila vai processo? Quando você fica em silêncio é porque você concorda comigo. Pelo tá bom, amor vamos de lá. Deus, Danilo. Pera aí, desde 2018, Thiago, tivemos 7 edições, eu anotei isso aqui pra te trazer, ó. 7 edições que os times que conquistaram acesso estavam entre os 10 primeiros colocados. Só na edição de 2023, se eu não me engano, o Juventude, que estava em 10º lugar, conseguiu acesso. O resto, tudo estava entre os 8 primeiros colocados. Então, de 2018 pra cá,
todos os times que chegaram no G4 estavam na primeira metade da tabela, na 10ª rodada. Então, são dados que contrastam com o que você está falando em relação ao Atlético. Concordo super com o Matheus, o Atlético tem que se preocupar mais na parte de baixo e trago dados também sobre o Atlético. Apenas 3 vezes na história, 3, da Série B, times que estavam abaixo da linha da 14ª posição, no caso, onde está o Atlético Goianiense hoje, conseguiram acesso. Ou seja, na história toda, 3 vezes, times que estavam abaixo, onde está o Atlético hoje, conquistaram acesso. Então, faz com que eu veja que o Atlético está bem distante desse acesso. É possível? Sim, ele vai contrastar com a história que apenas 3 vezes no percurso dessa Série B conseguiram. Desde 2018, os times que conseguiram acesso estavam ali entre os 8 melhores nessa 10ª posição. E quando vocês falam do Criciúma, pra mim o Criciúma tem tudo pra ir embora pra Série C. O menino que tava lá, o diretor de futebol, o Juliano Camargo, já tinha dito na entrevista, falou que tava uma bagunça, intervenção política, problemas financeiros, o time caiu de divisão, o Tencate saiu e agora eles trouxeram aquele diretor do Vitória lá, o Igor Rodrigues, se eu não me engano, que foi campeão em 2023 com o Vitória e tá tendo dificuldade lá de trabalhar. O Criciúma não embala, perdeu pro Curitiba e também pegando adentro do Curitiba, você falou que contra o Atlético aqui ele não é favorito, é favoritaço, tá? Então é isso. Sua opinião. Claro. Sua opinião. Claro. Mas assim, eu só acho que a gente tem que respeitar um pouquinho mais o Atlético. Não, eu não tô desrespeitando, tô dando minha opinião. A gente tem que respeitar um pouquinho mais o Atlético e o Vila dados, também. Trouxe dados e o Vila também. Eu citei aqui que o time do Remo, pra mim, não tem qualidade pra acesso. Beleza. Isso aqui é uma análise técnica. É uma análise técnica. O Remo foi campeão contra a equipe do Paysandu, que tá na última posição, ok, o Matheus Carvalho? Nos pênaltis. Sofrendo assim. O pão que o diabo amassou com o rabo foi o que o Remo sofreu pra ser campeão paraense. O time do Remo começou bem porque estava entrosado, mas tem jogadores que nós conhecemos. Você conhece o Janderson, Matheus? Conheço. Eu conheço. Você conhece, né, Tim? Conheço. Lá tem muitos jogadores conhecidos aqui. Você conhece o Viseu também, né? Esse é bom. Reinaldo, o Rangel é muito bom. Camutanga. Esse é bom também. Camutanga os jogadores não. passaram por aqui, né? Então, assim, é um time... Série B, pô. É um time que a maioria deles nunca conseguiu acesso. Eu conheço o time do Remo na essência, porque eu vi jogando aqui no futebol goiano. Marcos Braz, meu amigo, fazer futebol com R$1,5 bilhão é muito fácil. Fazer futebol com R$1,5 bilhão é muito fácil. Você sabe qual que é o treinador que mais caiu com o time? O Mancini. Tá aqui, ué. Mas na Série B ele faz Não, sucesso, comandante. Então esses trens assim, o time... Não, mas é em Série A. O Camutanga, ele não foi feliz aqui no Atlético. Eu não sei o que ele aprontou, um mistério, não vou correr atrás desses trens. Não, vou sair. Eu só vim aqui só um pouquinho. O que acontece? Esses trens assim, vocês... Pipoca pro Thiago, eu não sei que diabo é que vocês aprontam. Pipoca onde? Não, ele usa uns argumentos sem pé, sem cabeça. Não terminar de falar. O Camutanga, por exemplo, é um ótimo zagueiro. Esse Felipe Viseu é muito bom atacante. Por que não jogou aqui no Atlético, então? Mas não sei. Isso acontece. Não, mas o Viseu não tá jogando nada lá no Remo também, não. A torcida do Remo tá batendo nele lá de raiva, de ódio. O Camutanga é ótimo zagueiro, sim. Eu não sei porque tem um mistério aí, o Adson não falou. Então a gente não vai ficar correndo atrás. Deve ter aprontado alguma coisa aqui. Esse negócio, o cara nunca subiu na vida. Me daí. Isso acontece aí. Isso aí é circunstância. Você pode colocar, por exemplo, o Lionel Messi de 16 anos até 40 no Vila, que ele não vai subir. O Ronaldo Fenômeno nunca ganhou a Champions. Fala no microfone, Danilinho, senão não sai aí, fica difícil. Não, o Ronaldo Fenômeno nunca ganhou a Champions. Não, gente, mas a situação do Remo, tem muito jogador que a gente pode ver um potencial, mas na prática também não tá jogando lá no Remo. Pois é, não vai. Tá todo mundo falando isso. Só o Danilo tá peitando. O que eu falei é que eles não me responderam se o Vila Nova, Nivaldo, tem hoje. Por que o Vila, moço? Tem colocando tantinho. o Vila aqui na discussão. Põe Novo Horizontino, rapaz. O Vila como exemplo. Põe outro. O Vila tem um atacante Coloca no o Goiás hoje. O Bruno Mendes joga mais que o Viseu. Coloca o Goiás, que tá no G4 já. O Goiás já tem. Esse comparativo seu é sem pé e sem cabeça, porque o Vila Nova hoje tá na 7ª posição. Eu vejo que ainda tem muito... Sétimo colocado não sobe não, Danilo. Muito equilibrado ainda. Agora, a situação do Atlético, eu vejo uma situação perigosa, porque o Atlético tem pela frente 2 jogos complicados, que é o Atlético Paranaense e depois Curitiba, são os 2 jogos difíceis. O Atlético tá só com 11 pontos. Se a gente imaginar que faltam 9 rodadas para a virada do turno, são 27 pontos em disputa. O Atlético, na minha visão, ele tem que fazer pelo menos 19 para chegar pelo menos a 30. Em 2023, quando o Atlético conseguiu o acesso, que ele vira com 27, ele virou com 27. Foi um feito gigantesco. 11 vitórias no retorno. Foi um feito gigantesco, que ele fez um segundo turno espetacular, inclusive foi a palavra que o Jair Ventura usou
usou naquela época, e o Nivaldo lembra bem, e ele ainda subiu na última rodada porque o Vila tropeçou diante do Lanterna, que foi o ABC. Então a situação do Atlético já tá ficando perigosa, tá ficando complicado para pensar em acesso. Eu imagino que nessas próximas duas rodadas que vem pela frente, pro Atlético, vão ser decisivas. Ele não pode deixar de ganhar pelo menos um desses 2 jogos. Se ele não vencer esses 2 jogos, aí eu vejo que a situação de briga para acesso, ela vai ficar muito complicada, mais do que ficou em 2023. Não, e eu entro nessa situação preocupante do Atlético, porque cá entre nós. A gente foi trabalhar no jogo do Atlético e Goiás, 2 jogadores que são fodas estavam no banco. O Caio Dantas e o Potker. Tem lógica isso? Não tem lógica. Então alguma coisa tá acontecendo. É o treinador que não tá dando conta? É ele que não tá encontrando espaço para colocar o time para evoluir? A gente tá falando isso tudo na base da teoria, mas na prática o Atlético ele tá mais próximo da zona de rebaixamento. E tem uma situação, né, Matheus? Vai perder o Haldner. O Adson falou mais uma vez depois do clássico, o Haldner já tá acertado com o time de fora. O Atlético para mim faz uma coisa certa, Matheus, volta o Romão, que tava diminui praticamente prejuízo, fora, né? Então já mostra assim que tá tendo essa preocupação, né, Tem Matheus? essa preocupação e a defesa ela não traz confiança. O Atlético ele vai ter que fazer um campeonato particular. O que é o campeonato particular? Esquecer G4, esquecer Goiás, esquecer Vila Nova e focar no seu, pontinho a pontinho. E aí ver lá na frente, lá no segundo turno, o que dá. Mas que é preocupante pra mim Não, preocupante nesse momento, pra mim, o Atlético faz um campeonato de recuperação, total. Esse negócio de acesso, eu não vou falar mais isso aqui no microfone Band News, porque é enganar o torcedor. Daqui a pouco o Atlético consegue 2, 3 vitórias, aí a gente muda o discurso, a fala. Mas nesse momento o campeonato do Atlético é um campeonato de recuperação, e tão somente de recuperação. Até porque, Thiago... E tá muito difícil, sabe por quê, Tim? Olha a distância dele pro 4º colocado. Exatamente. É impossível? Não é. Hoje já são 7 pontos. Só que eu vejo no Atlético algo que eu não vejo, por exemplo, no Remo. Eu vejo o time. Mas você vê que é preocupante porque vem de 2 derrotas seguidas aí, né? E pode colecionar mais 2. Contra times fortes. E tem mais 2 jogos difíceis pela frente, 2 jogos complicados. Já está a 7 pontos do G4. A pontuação muito baixa, começando a ficar muito próximo do Z4. Se o Criciúma ganhar hoje, repito, ele vai ficar a 2 pontos do Z4, o Atlético. Já tem aquela pressão agora de uma coisa que não era esperada. Não hora nenhuma, desde o início do Campeonato Brasileiro, era esperado o Atlético brigando na parte de baixo. Pelo contrário, pelo menos na minha visão, o tempo todo o Atlético ia brigar na parte de cima. E não foi isso que aconteceu. E nós já estamos na 10ª rodada. Então isso tá ficando preocupante por isso. Tá aumentando a pressão e o time, por mais que joga bem, não tá conseguindo os resultados. Só um instantinho, 1h35, CL Ferramentas, atacadista do Construtor. Linha completa para tua obra com atendimento imbatível. Entrega rápido e preços inacreditáveis. Ferramentas, materiais elétricos, hidráulicos, EPIs e muito mais. Amigo construtor, pensou em construção? A CL Ferramentas Atacadista é a sua solução. 39 32 45 45. Beleza e bem-estar estão no DNA da Sophist Laser, do Jardim Goiás, pertinho do Shopping Flamboyant. Realce a sua beleza, viva a sua melhor versão. 629-9371-6862. O mês das festas juninas tá aí, pessoal. E no Hiper Moreira você encontra todos os ingredientes para montar uma mesa farta com delícias juninas de tirar o chapéu. Prepare o seu arraiá com qualidade e variedade. Hiper Moreira, gente da gente, 100% goiano sou. E Pneus Express, são mais de 20 anos com toda a linha de pneus de carga leve e pesada. Se você precisa de pneus novos ou recapados para sua frota, ligue agora. 3272-1881. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Vai deixando o teu like, hein? Daqui a pouco, mensagens ao vivo aqui no canal do YouTube Rádio Band News Goiânia. Danilo, pra gente matar o assunto. Não, só pegando um adendo em relação do que o Tim disse, eu penso que hoje a gente tinha que estar trazendo à tona aqui um assunto Atlético Goianiense mais pra parte de baixo do que falando em acesso. Até porque os dados, os números estão aí. 3 vezes na história, o time que está na posição com o Atlético conseguiu um feito inédito desse. Ele não vai conseguir uma recuperação tão grande igual foi em 2023. Aquilo ali é algo absurdo, visto que o calendário que o Atlético tem, visita a Liga Arena, recebe o Curitiba. Eu não vejo o Atlético somando lá. 1 ano e 6 meses ruim do Atlético. Não é só na temporada agora dentro da Série B. O Campeonato Goiano foi mal, Copa do Brasil péssimo, o Campeonato Brasileiro começou e nada tá mudando. Foram 6 meses
atípicos, digamos assim. Então nós temos que estar sendo humildes aqui e reconhecer. Vamos pôr o Atlético hoje em qual patamar? Vamos falar sobre rebaixamento? Não é hora de falar em acesso. Até porque nas últimas 19 edições da Série B, Thiago, o campeão da Série B esteve entre os 8 primeiros. Os times que conseguiram acesso em 18 edições estiveram entre os 10 primeiros. O Atlético não está. Então hoje nós podemos falar no G10. A história tá aí para ser mudada. Tudo certo. Os números falam uma coisa, a história pode acontecer outra. Mas o que eu tô trazendo aqui são dados e que o Atlético tá fazendo 6 meses do ano ruins. Se você chegar lá hoje e perguntar a qualquer torcedor como que tá o ano do seu time em 6 meses, faz um balanço pra mim. O cara vai falar, péssimo, não liderei o Goiano. Saí na Copa do Brasil com um time terceira divisão. É que tirou o Fortaleza depois. Beleza. Na Série B eu não consigo fazer nada. Não ganho dentro de casa, não ganho fora. Tem uns calendários difíceis. Perdi pro América, perdi pro Goiás. Tem tudo pra perder pro Atlético Paranaense. Joga um jogo da vida ou morte pro treinador que acabou de chegar contra o Curitiba. E depois, quem sabe, o Volta Redonda eu faço um pontinho aqui e ainda vou visitar o Oba. Meu amigo, cuidado, viu? Cuidado com esse Atlético. Se o futebol fosse desse jeito aí, já estaria tudo resolvido. Né? Tanto que ontem o Operário pegou o Atlético Paranaense e vencia até o finalzinho do jogo, quando o Juliano apareceu com a cabeçada Salvador e venceu a partida. Cuidado. Então assim, meu amigo, esse negócio de teoria em futebol e nada é a mesma coisa. A mesma coisa. Então assim, daqui a pouco um jogo difícil pro Atlético, o Atlético vai lá e ganha. Porque o Atlético tem time, o Atlético tem qualidade. O que o Atlético não está tendo não é nem produção ele teve nos últimos jogos. Eficiência. Ele não está tendo eficiência.